Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o humano, é só sei que nada sei, mas sei que sair da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática, né? Hoje nós estamos iniciando um novo ciclo, né? Extremamente importante, porque a aula que a gente está dando foi exatamente você que escolheu, né? A gente iniciou um processo de votação onde você decidiu para o velhinho 2 aulinhas, né? As aulas de funções e as aulas de grandezas proporcionais. Eu agora fiquei em dúvida aqui, tá, meu diretor? Aqui está dizendo que o tema mais votado foi funções, não é isso? E o segundo foi grandezas proporcionais. Mas agora eu fiquei em dúvida, qual é a primeira aula que eu vou dar hoje? Funções. Vai ser funções? Então beleza, então vai ser funções. São funções que a gente vai trabalhar primeiro, né? Já vou pedindo, né, com todo o respeito, que você merece, que você compartilhe essa ideia, né, do ProEnem, essa interação com o ProEnem com os seus amigos. Joga esses vídeos aí pro WhatsApp, joga esse link aí pra rapaziada, para todo mundo ter acesso, ter a possibilidade, né, a acessibilidade de ter uma aula gratuita sobre temas importantes que vocês escolheram para a provinha do Enem, não é isso? E, pô, já vai dizendo pra gente, né, da onde que você está assistindo essa aula, da cidade de origem, da cidade aonde você está assistindo, do estado, enfim, dê pra gente aí esse feedback, porque com certeza absoluta essa aula vai ser extremamente importante para vocês. Bom, o tema mais votado para o velhinho de Matemática 1 foi funções. E aí, quando a gente fala de funções, a gente pensa em função do primeiro grau, né, a função afim, a função quadrática, depois a gente parte para função exponencial e função logarítmica. Eu pensei nessas 4 formas de se pensar funções, tá ok? Então a gente vai ver aí, se eu não me engano, 4 ou 5 exercícios tratando esses temas. A ideia da aula é o seguinte, bom, a gente tem as questões, a gente inicia abordando a questão e quando a gente for iniciar a resolução, a gente vai falar mais ou menos rapidamente, muito rapidamente, a gente vai fazer um pequeno resumo teórico, né? Por exemplo, função quadrática, a gente não pode ficar muito tempo abordando a teoria de função quadrática porque tomaria, né, uma boa parte da nossa aula. Beleza? Então, a gente já começa, deixa eu pegar aqui o disparador, a gente já começa com a nossa primeira questãozinha, que foi uma questão que caiu em 2022, tá? Foi o Enem PPL de 2022. Ele afirma o seguinte, ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado pela função P de t igual a menos t quadrado mais 10t mais 24, aonde t é um número natural,
variando de 1 a 12, que vai representar os meses dos anos, quer dizer, os meses do ano. E P de T é a quantidade de pessoas infectadas no mês naquele ano. Naquele mês, perdão, T do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. De 1 até 2, então isso significaria janeiro ou fevereiro, março ou abril, maio ou junho, de julho até setembro e de outubro até dezembro. Então são 5 propostas, né? Aliás, essa questão ela tem muito, mas tem muito mesmo a cara do Enem, né? Porque ele vai, ao mesmo tempo que ele te cobra o conteúdo técnico, ele também te cobra uma habilidade, né, de tomada de decisão. Então, normalmente o Enem trabalha com tomadas de decisão, com tabelas, com gráficos, para que você não fique apenas sendo, digamos assim, avaliado, né, na habilidade técnica. Você também precisa ser avaliado no pós-conhecimento técnico, que é essa tomada de decisão, perfeitamente. E aí, a sugestão dos peritos, e aí vem o comando direto da questão, ó, é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. E a sugestão foi aceita. Diante dessa aceitação da sugestão, qual é a proposta escolhida? Então, observa que no comando do problema, ele fala sobre um modelo. Quando ele fala de um modelo, galera, ele fala do tipo, da tipagem da função que a gente está estudando, né? E o tipo de função que a gente está estudando está sendo definido na função, na lei de formação da função. A função P de T, ela é uma função de grau 2, uma função de segundo grau. Então vamos começar aqui já escrevendo que nessa questão número 1, a função P em T, ela seria igual a menos T quadrado, mais, deixa eu ver quanto é aqui, eu acho que é 10T, mais 10T mais 24. Mais 10T mais 24. E aqui não custa nada lembrar você que uma função do tipo do segundo grau, qualquer função do segundo grau, ela é definida na forma ax² mais bx mais c, aonde a necessariamente é um número diferente de zero, né? Porque se ele fosse igual a zero, essa função não seria do segundo grau, ela seria uma função de primeiro grau. Nesse caso, a nossa variável não é x, a nossa variável é t. É importante você ficar atento de que t é uma variável natural, t pertence ao conjunto dos naturais. Na prática, isso vai significar que o gráfico ele não vai ser aquela linha parabólica conhecida, né? Ela vai ser uma série de pontinhos que, quando é enxergada a orientação desses pontinhos, realmente esses pontinhos orientados, eles sugerem uma parábola. Mas não é exatamente uma linha parabólica, e sim pontos que, quando você observa a orientação desses pontos, realmente se sugere uma parábola. Então, aqui, o nosso A, ele vale menos 1, o B vale 10 e o C vale 24. Né? Aqui não custa nada eu chamar a sua atenção de que T é um número natural. E mais do que um número natural, né? É um número que vai variar de 1 até 12. Bom, beleza, tranquilo. Outra coisa que é importante para a gente fazer nossa revisão é qual é a contribuição que cada um desses coeficientes fazem, né? Em relação ao gráfico. Né? Então, primeira coisa, o valor de A ele é negativo. O fato de A ser negativo já nos indica como será a concavidade da parábola. Então, essa parábola,
ela... E aqui eu vou usar, não estou necessariamente representando essa função, tá, gente? Eu apenas estou indicando que quando a função ela é quadrática com a menor que zero, o gráfico dessa parábola ela tem a sua concavidade voltada para baixo. Então, a primeira coisa que eu observo é que se o A é negativo, o A tem esse jeitão. A segunda observação, a segunda contribuição com relação agora ao B, é que o fato do B ser positivo significa dizer que quando o gráfico intersectar o eixo dos Y, o eixo das ordenadas, essa interseção ela vai acontecer no momento em que o gráfico está ascendendo, no momento em que o gráfico está ainda subindo. Se o B fosse negativo, ele ia intersectar no momento justamente contrário, quando o gráfico estaria decaindo. E por último, o valor de C indica o ponto de interseção. Então, quando x é igual a zero, o y é igual justamente ao C. E aí uma outra característica, aliás, a característica que vai dar a solução para a gente da questão, né, é que quando a gente tem uma parábola, existe um ponto que a gente chama ponto de inflexão. E o que significa isso na prática? Um ponto onde você percebe claramente uma mudança de orientação, uma mudança de sentido, ou ele estava subindo e depois desse ponto passou a descer, ou o contrário, ele está descendo e quando chegou no ponto ele começa a subir. Esse ponto de inflexão a gente costuma chamar de vértice da parábola. E o vértice, pessoal, ele é um ponto. Então, se ele é um ponto, esse vértice ele é definido por um par ordenado, por duas coordenadas. A coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice. A gente vai definir aqui da maneira mais pragmática o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Beleza? Então, a questão, vamos voltar para o comando, vamos ver o que ele está pedindo, né? No final das contas, ele está pedindo, está aqui, ó, o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados, né? Vamos voltar para o gráfico. A maior quantidade de infectados talvez seria, talvez não, certamente é a parábola, é o vértice da parábola, melhor dizendo. Então, o tempo t, aonde eu alcanço o maior número de infectados, é o valor de x que torna o y o maior possível. Portanto, é o x do vértice. Então, o que o problema está pedindo para a gente é que nós devemos encontrar o x do vértice. Então, vou botar aqui. Queremos encontrar o x do vértice. E o x do vértice, como eu disse ali, é menos b sobre 2a. Estou usando essa fórmula até porque, né, pessoal, a lei de formação que foi dada foi a lei mais simples, né? Menos ax² mais bx mais c. Então, nesse caso, o b é 10, o a é menos 2. Então, nesse caso, o nosso x do vértice, a t do vértice, né? Vai ser menos 10 sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 1. Então, o nosso t do vértice vai ser igual a menos 10 sobre menos 2. Ora, menos 10 sobre menos 2 é 5. Então, eu tenho que procurar, dentre as propostas, aquele intervalo que apresenta o mês 5. Vamos dar uma olhadinha qual das opções
a gente encontra isso, né? Ele está dizendo que é o 3, né? Justamente o 3 é onde a gente encontrou, né? Com T podendo ser um número maior ou igual a 5, então pode ser o 5, até menor ou igual a 6. Ou seja, proposta 3 são os meses de maio e junho. Foi justamente o que a gente encontrou, o mês de maio, e aí com isso a gente conseguiu gabaritar essa questão, a questão então igual a 5. Proposta 3. Meu diretor, proposta 3, qual é a letra, hein? Acabei esquecendo. Letra C. Então tá aí, galerinha, questão número 1, uma questão que aborda o conceito de função quadrática, beleza? Importante assunto, né? Lógico que é um importante assunto. Você escolheu, você está antenado com o Enem, você já está com a gente já há muito tempo, então você sabe que precisa revisar isso, beleza? Não vamos perder tempo não, meu diretor, vamos logo para a segunda. Segunda questão, opa, uma questãozinha de função do primeiro grau, né? Então vamos lá. Uma loja de roupas fixou uma meta de vendas de R$77 mil para um determinado mês, que tem 30 dias. O gráfico mostra o volume de vendas dessa loja em real nos 10 primeiros dias do mês e entre o dia 10 e o dia 20 desse mês. Nos seus únicos setores, são 2, infantil e adulto. Suponha que a variação no volume de vendas para o período registrado tenha se dado de forma linear, galera. Atenção para isso, tá? Forma linear. Se a forma que está sendo desenhado o gráfico é uma forma linear, o crescimento ou decrescimento é linear, ele está afirmando duas coisas. Uma coisa extremamente importante. Crescimento linear ou decrescimento linear sugere função do primeiro grau, função afim. E o mais importante, crescimento linear ou decrescimento linear significa que a taxa de variação, a variação que o y faz em relação a x, é sempre igual, é constante, né? Então, a variação de y no intervalo de x é sempre a mesma, não importa o momento do gráfico. Tá? Isso é extremamente importante. E aí, como mostrado no gráfico, e que essa tendência ela vai se manter a mesma para os próximos 10 dias. Então, para os próximos 10 dias, ela vai se manter exatamente a mesma. Ao final do 30º dia, quanto faltará no volume de vendas em real para que a meta fixada para o mês seja alcançada, né? Então aqui você tem que calcular, você vai observar já de antemão, né, que você tem 18 mil, você inicia com 18 mil já no 10º dia, concorda comigo? Então você tem 18 mil no mês 10, você tem 15 mil no mês não, né, no dia 10, 18 mil no dia 10, você tem 15 mil no dia 20, então, necessariamente, a variação nesses 10 dias foi de 18 mil menos 3 mil, menos 15 mil, foi de 3 mil. Então, nesses 10 dias, você variou em 3 mil reais. Correto? Beleza? Então, nos próximos 10 dias, você também vai variar, você também vai subtrair em 3 mil reais. Então, observa, né? Você vai ter, ao final desses 10 dias, não mais 15 mil reais. Você vai ter 12 mil reais. Estou fazendo análise em relação ao gráfico adulto. Então, vamos entender o que eu estou falando aqui. Questãozinha de número 2. Você tem aqui uma situação. Vamos botar aqui 3 momentos. Momento de 0 até 10. Momento de 10 até 20. Momento de 20 até 30. Numa primeira situação, ele está falando ainda, eu estou ainda mencionando a variação do adulto, você começa com uma arrecadação de 18 mil e termina com uma arrecadação de 12 mil.
A variação, pessoal, ela é linear. Então, significa dizer que nesse intervalo de 10 dias, vou botar aqui em preto, nesse intervalo de 10 dias, você acabou conseguindo vender, né? Acabou reduzindo esse valor em R$3.000. Vamos só lembrar o que significa essa redução de R$3.000 para a gente não ficar perdido, né? Então você tem aqui, suponha que a variação no volume de vendas para o período registrado tem cidade como fórmula e que essa tendência se mantém o mesmo. Ao final do 30º dia, qual vai ser o volume de vendas? Então, começou com 18.000, terminou com 15, eu botei 12 ali, perdão. Terminou em 15, então houve uma variação de 3.000. Correto? Então, escrever aqui o númerozinho certo. 15.000. Então, é verdade afirmar menos 3.000. Que o próximo período, vou só diminuir um pouquinho essa inclinação, galera, para a gente poder usar toda a reta. Então, a próxima inclinação, que vai ser a mesma, ela também perde R$3.000. Era 12.000. Perdeu 3.000. Foi a 9.000. E no momento anterior, a gente pode fazer aqui uma perspectiva de que esse valor foi de 21.000. Então você pode observar que você conseguiu formar toda a cadeia do gráfico dos 30 dias. Vou melhorar esse gráfico aqui. Também uma perda de 3.000. Essa certeza que o velhinho está dando a você de que a cada 10 dias que passa, você sempre perde 3.000, é a ideia do crescimento ou do decrescimento linear. Então não custa nada a gente passar aqui a régua nessa teoria. Crescimento linear ou decrescimento linear segue a ideia de taxa de variação constante. E essa ideia de taxa de variação constante, de crescimento, de decrescimento, isso sugere a ideia da nossa função do primeiro grau, ou ainda chamada de função afim. Mas eu nem vou tocar, por enquanto não agora, não nessa questão, eu não vou tocar na lei de formação da função, naquela ax mais b. Não vou tocar nela agora. Função do primeiro grau. Galerinha, eu vou apagar aqui, então vou pedir para você fazer o primeiro print time da noite. É hora do seu, deixa eu sair daqui, print time. Beleza? Vou fazer a mesma coisa, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa com a parte infantil, né?
Vou fazer a mesma coisa com a parte infantil. Eu só vou ser um pouquinho mais rápido, né? Você vai ter aqui 11 mil para cá. Deixa eu ver se é 11 mil mesmo, tô falando besteira, né? De 8 mil a 7 mil houve uma perda de R$1.000 em 10 dias. Então daqui até a 10 dias eu perco R$1.000, vai para 6 mil. E nos 10 dias iniciais eu tinha 9 mil para perder R$1.000 e chegar a 8 mil. Vou desenhar isso, vou apagar. E vou desenhar isso aqui, a parte do... Essa parte é a parte do vestimento adulto. A gente vai fazer agora o entendimento do infantil. Então, eu vou traçar aqui um gráfico. Deixar bem claro que o gráfico não tem a mesma escala da outra, né? Então, botar assim que é melhor, sem o eixo Y. 0, 10, 20, 30. Aqui era 8 mil, 7 mil. Então, em 10 dias, no intervalo ΔT de 10 dias, o que aconteceu? Eu tive uma perda de R$1.000. Perda de R$1.000. Então, eu vou perder R$1.000 para cá. E eu vou perder R$1.000. E eu vou ganhar, né? Para eu chegar a 8 mil é porque antes eram 9 mil. Bom, e agora com isso tudo eu vou fazer toda a minha contagem. Bom, eu tinha 77 mil, opa, sem querer, eu tinha 77 mil de vendas. Quantas vendas eu consegui fazer em relação ao adulto? 21, 18, 39, 39. É 41, 21, 39, 39, 51, 60, né? 60. Só ver o que ele está pedindo, porque senão vai ultrapassar os 77 mil. Deixa eu ver aqui. São 70. O gráfico mostra o volume em real nos 10 primeiros dias e entre o dia 10 e o dia 20 desse mês, nos seus dois únicos setores. Suponha que a variação no volume se mantenha constante e ao final do 30º dia, quanto faltará no volume de vendas em real para que a meta fixada seja alcançada. A meta é 77 mil. Então vamos lá, é isso mesmo que eu estou fazendo. Aqui eu tenho 21 com 18, eu tenho 39. 39 com 12 eu tenho 51, 60. 60, 17, então aqui eu tenho 60. 60 mil. E aqui eu tenho 9, 8, 17, 17, 14, 14, 20. Né? Então aqui, na verdade, eu tenho 20 mil. Entretanto, acredito que ele esteja falando, retirando os 9 mil daqui e retirando os 21 mil daqui, né? E aí, realmente, somando só esses três e somando só esses três, você vai ter 77 menos essa soma, você de fato chega aos 11 mil. Então, realmente, fechando as questões, fechando aqui, ó,
fazendo o nosso gráfico e alcançando o que ele está pedindo, se você somar e subtrair com os 77 mil, de fato você chega aos 11 mil reais. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? O que houve? Houve erro? Houve erro? Houve erro? Houve erro? Houve erro? Ah, sim, eu botei 12 mil de novo. Então aqui é 15 mil. E aqui vai ser 12 mil. É verdade? 21 menos 3, 18, menos 3, 15, menos 3, 12. É isso? É isso, meu diretor? E outra coisa, a mesma coisa para cá. Eu estou fazendo conta com o número errado. É isso, minha galera? Vê se é isso mesmo. Me dá um feedback aí. Aê! Desculpa aí, Edjane! Desculpa, 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 desculpa! Pô, estão massacrando o velhinho ali, hein? Desculpa aí! Beleza, então. Então, tirando essa apagação de mico que o velhinho fez aqui, ó, não era 12, né? Era 15. Vamos continuar com a nossa vida, né? Acontece, 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 acontece. Vamos para a próxima questãozinha, então. Fechando, então, qual é a letra do 11 mil, meu diretor? Letra C. Letra C. Letra C. Acontece, eu não vi, né? Desculpa aí. Vamos que vamos, então. Próxima questãozinha. Questãozinha de número 3. Então, vamos lá. Questãozinha de número 3. O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, de março e de abril. E aí eu convido vocês a olhar os dois gráficos, pessoal. Olha só. Esse gráfico aqui determina que o gráfico é um crescimento ou um decrescimento, né, linear, coisa que não acontece aqui. Aqui o crescimento, ele não é um crescimento linear. Ele é um crescimento geométrico. Então, lembra desses dois termos técnicos. Crescimento linear, função afim. Crescimento geométrico, ou se você não quiser falar bonito, um crescimento simplesmente não linear, um crescimento geométrico exponencial, sugere justamente uma função exponencial. Beleza ou não? Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção dessa indústria no mês de fevereiro, em milhar, corresponderá a... Bom, então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que essa função... Rapaz... Essas funções exponenciais elas são definidas como f de x igual a vezes b elevado a x. Na verdade, elevado a k vezes x é uma certa constante, né? Mas a gente vai dar uma simplificada, pelo menos nesse primeiro momento, onde a única variável é x e a e b são constantes reais. Muito bem, muito bem. Então vamos continuar a nossa vida aí. O que eu tenho? O que ele me ofereceu? Ele me ofereceu que em janeiro, portanto no mês 1, o meu valor de f de x era 120. Então, considerando, claro,
que cada um desses meses irão determinar um número natural, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Para x igual a 1, a minha função é 120. Vou escrever isso aqui. f de 1 é igual a 120. Se f de 1 é igual a 120, eu já posso afirmar que, substituindo os valores, que a vezes b elevado a 1 é 120. E depois, no outro gráfico, eu vou conseguir afirmar que f de 1, 2, 3, f de 4 é igual a 960. Perfeito? Então, f do 4 vai ser igual a 960. Então, isso significa tecnicamente que a vezes o b elevado a 4, isso vai ser igual a 960. Se você observar, você acaba tendo duas equações com duas incógnitas. As incógnitas A e B. Isso sugere, claro, um sisteminha, mas é um sistema relativamente intuitivo. Eu digo fácil, porque se A vezes B é igual a 120, e se A vezes B elevado à quarta é igual a 960, se eu pegar essa equação e dividir por essa, exatamente isso que eu estou falando, ó, se eu pegar essa segunda equação e dividir por essa equação, o que eu vou encontrar? Bom, A dividido por A dá 1. B elevado à quarta dividido por B elevado a 1, B elevado à quarta dividido por B elevado a 1, vai ser igual a 960 dividido por 120. E dessa maneira, repetindo a base e subtraindo os expoentes, eu tenho que B elevado ao cubo é 8. E 8, galera, é 2 cúbico. Então, o nosso B vale 2. Deixa eu ver se aqui foi direitinho. Se o B é igual a 2, se o B é igual a 2, cabe a gente já encontrar o valor do A, né? Porque uma vez que o B é 2, escolhendo, por exemplo, a equação AB igual a 120, se o B é igual a 2, A vezes 2 é igual a 120. O nosso A valerá 60. Então, observa o que eu fiz. Eu encontrei o valor do B, dividindo a equação de baixo pela equação de cima. A dividido por A dá 1. B à quarta dividindo por B elevado a 1, repita a base e subtrai os expoentes. B ao cubo. 960 dividido por 120 é 8. Então, 8, como é 2 cúbico, B ao cubo igual a 2 ao cubo, a gente pode pensar dessa maneira e alcançar o B. Beleza. Agora, com o valor do B, eu posso voltar nessa equaçãozinha e automaticamente descobrir o valor do A. O valor do A é 60. Ótimo, então eu tenho a minha função. A minha função, f de x, é igual a A60 vezes B, 2, elevado a x. E, portanto, agora eu posso voltar no meu gráfico e automaticamente encontrar o valor. Quem é que corresponde a x? Quem é que corresponde a x? X vai corresponder ao mês 3. Correto? Vai corresponder ao mês 3. Então, diante disso, eu já encontro
o valor correspondente, né? Já vou encontrar o valor correspondente. Ele quer, assumindo a premissa de que o crescimento foi exponencial, né? Enquanto a isso, ele quer que mês... Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção dessa indústria no mês de fevereiro, ou seja, ele quer o mês 2. Então, para f de 2, eu tenho 60 vezes 2 elevado a 2. Isso vai ser igual a 240. Então, vamos observar, né? De fato, você tem aqui, o que é a palavra, o que significa a palavra inferir, né? É tomar uma ação, tomar uma atitude. Se você sabe que em janeiro você tem 120 e passado 2 meses você quadruplicou, você fez 2 movimentos, 120 vezes 2, 240, vezes 2, 480, vezes 2, 960, você observa que, de fato, a cada mês que passa, eu estou dobrando o meu valor. Então, eu estava no mês 1, comecei com 120, observei que dobrou, foi para 240. Então, no mês de janeiro, 240. Dobrou mais uma vez, 480. A cada vez agora que dobrar, a distância entre um número e o próximo vai ficar cada vez maior. Por isso que o nome do crescimento é geométrico. Diferente da função afim, a distância entre um valor e outro é sempre a mesma. Sempre no exercício anterior, né, do fatídico 12.000, que eu botei 12.000 era 15.000, ele sempre diminuía de 3 em 3.000. Aqui não. Aqui o crescimento faz com que os valores consecutivos de um período para outro fiquem cada vez maior, maior e maior. Essa é a ideia da função exponencial. Por isso que o gabarito da questão, portanto, é a letra C. E com isso, deixa eu pegar aqui o motorzinho, a gente fecha essa primeira partezinha da aula, onde a gente trabalhou com função quadrática, função afim e agora a função exponencial. Eu estou vendo aqui que também um aluno, eu acabei perdendo aqui o aluno no meu chat, ele falou em PG, né? E sem dúvida alguma, eu também poderia pensar em PG. Primeiro termo é 120, o segundo termo é desconhecido, o terceiro termo é 480, o quarto termo é 960. Então isso também poderia sugerir uma progressão geométrica. Só a galera tirar um print, ó. A galera tirar um print, é hora do seu print time. Belezinha? Tranquilo? Que com isso a gente fecha essa primeira aula. Pô, tem que pedir desculpa pra galera, um erro que aconteceu ali, eu acabei não vendo, mas conseguimos resolver o problema depois. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Comunicado. Cartão de crédito entre os anos de 2016 a 2023. Informamos que nessa última quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023, foi liberado mais de